Olá, meus queridos, meus amados irmãos, estamos mais uma vez aqui para trazer um discipulado para você. Antes de tudo, eu queria carinhosamente pedir aqui a sua compreensão aí, para você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva aí no nosso canal, Deus nos ajude, compartilhe, né, o nosso canal para as pessoas, para a sua igreja, para os seus amigos, para aqueles que você quer que aprendam mais a Escritura, né? E também deixar sempre o seu ok, o seu like, esse ok que está aí bem embaixo do vídeo, ok? Deus te abençoe. Vamos ao nosso estudo. Hoje nós estamos aqui, chamamos isso de discipulado para você, porque o nosso trabalho, nós trabalhamos em cima desse ponto, discipulado, né? E o nosso instituto é o Instituto Didascalo. Didascalo, que significa professor, forma de ensino, ok? Vamos lá? Vamos dar continuidade. Nós tínhamos dito que nós estávamos falando sobre a terceira unidade do nosso livro, esse livro aqui que eu vou apresentar daqui a pouquinho, deixa eu me posicionar aqui só, esse livro aqui, A Liderança de Jesus. Nós estávamos falando sobre a terceira, estamos falando que o líder que serve, é um acróstico serve, né? SERVE, né? Que falamos muito sobre isso, né? Iniciamos falando sobre a questão do temperamento do líder, né? Lidamos aqui na hora passada com muita propriedade, Deus nos deu graça, e vamos dar continuidade aqui nas três últimas que nós chamamos de dia aqui, para dar término aí a esse dia 3, que é o líder que serve. Vamos lá? Vamos falar hoje sobre habilidades vocacionais. A palavra vocação vem do latim locare, que significa chamar. Assim, uma vocação é uma pessoa que se sente chamada para fazer com a sua vida. Nos tempos antigos, o chamamento divino fazia parte do lugar de onde de uma pessoa do mundo. Deus chamava e a pessoa respondia e ganhava as habilidades necessárias para esse chamado. Hoje, a vocação tem mais significado de uma profissão ou ocupação, que infelizmente as coisas mudam, né? E acaba mudando, que não era para mudar, e acaba mudando. Mas o que não podemos chamar, o que nos chama a atenção aqui justamente, em primeiro lugar, é a questão que naquele tempo a pessoa era chamada e a pessoa respondia ao chamado. Essa resposta dava a Deus a habilidade, Deus dava habilidade às pessoas para exercer o tal chamado. Não era simplesmente chamar, né? Hoje em dia, as pessoas buscam os seus cargos ministeriais em seminários, busca o cargo ministeriais em habilidades, e na verdade não tem nada a ver com isso o chamado. O chamado é uma coisa muito distinta, feita somente para Deus, né? Então, uma vez que você é chamado para ser pastor, no caso aqui, né, a gente é chamado para ser pastor, o que acontece? A gente tem o chamado e Deus nos habilita. É claro também que nós temos que deixar bem claro para os irmãos que nós temos que também buscar a técnica. A técnica é muito importante para você exercer o seu chamado também. E isso nós aprendemos também na vida no tanto de Moisés, na vida de Davi, que foi ungido rei de Israel, mas ele buscou a técnica lá fora, né? Por exemplo, nós temos aí um exemplo prático disso. Quando ele fugia de Saul, ele recrutou 400 homens. E não foram qualquer homens, não. Não foram homens bons, não. Foram homens que ele pegou lá de um lado para o outro e recrutou esses homens. Isso fez com que ele mostrasse que Deus tinha mesmo uma chamada especial para ele.
mas ele exerceu isso, ele buscou essa técnica lá fora. Todos nós buscamos essa técnica. Eu sempre falo que uma vez que você é chamado para um santo ministério, lembra de uma coisa, você precisa agora habilitar isso na sua vida de uma forma... você já tem a chamada de Deus. Falta agora você buscar a técnica de você lidar com essa chamada. Aí eu aconselho você buscar um curso teológico, um seminário teológico, para você buscar essa habilidade. Eu sempre falo que o curso teológico ele é uma bússola para você encontrar o que você precisa para poder exercer o seu ministério. Então está aqui a Bíblia. A Bíblia é um livro com 66 livros, eu agora esqueci quantas doutrinas tem, quantas doutrinas tem, eu esqueci agora, mas eu vou lembrar mais tarde. E elas são encontradas justamente aqui dentro, por exemplo, cristologia, amartiologia, escatologia, angelologia e etc. Bibliologia, Bibliologia, ela não está aqui dentro da Bíblia não, mas conta a história da Bíblia. Mas enfim, todos eles nós aprendemos saber encontrar eles lá no seminário teológico. Aí você tem que entrar no seminário teológico para você buscar, para você ter como manusear esta bússola, e você saber lidar, como você vai encontrar essas passagens bíblicas. Por isso que é muito importante, não se prender somente ao tal chamado. Eu fui chamado, então já basta, eu vou abrir igreja, eu vou pregar. Não é simplesmente assim, não. Temos que tomar muito cuidado, que eu vejo aí fora um caminhão de pessoas, poucos não, que fazem isso como fosse uma roleta russa, Roda, 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 aí o que parar ali, pronto, é o que eu vou atirar. Não é assim que funcionam as coisas, E o chamado tem que ter precaução, tem que ter muita precaução e muito cuidado, ok? Que nós possamos aprender com isso. Deixa eu ver aqui hoje, olha aqui, no Novo Testamento, Paulo encorajou os cristãos de Éfeso: andeis como digno da vocação com que fostes chamados. O apóstolo não estava falando do trabalho deles. Ele os encarregou que o adotasse um estilo de vida compatível ao que era em Cristo. O chamamento ou vocação na Bíblia é a posição de alguém em Cristo, não na sua posição no mundo. Esse é o problema hoje. As pessoas querem mais se posicionar no mundo do que propriamente em Cristo. E eu queria fazer esse pedido. Vamos parar um pouquinho, vamos analisar tudo que eu estou falando aqui. Eu queria que você meditasse muito nisso. Chamado, a vocação, e você exercer isso com sabedoria, dentro dos princípios a qual a Bíblia nos orienta que devemos seguir. Se você for ver os conselhos de Paulo a Timóteo, você vai observar que Paulo, ele aconselhava a Timóteo justamente isso, tomar esses devidos cuidados. Então é preciso que você também estudasse, principalmente as cartas, ou a primeira carta, principalmente de Paulo a Timóteo, para você ver que não é uma roleta russa que você vai rodar e quer tirar, tá tudo tranquilo. Não, ao contrário, tem que ter muita técnica, muito estudo. Eu falo, se nós já temos a vocação, se já temos o chamado, já temos a unção, basta agora nós buscarmos a técnica, como administrar tudo isso. Então, você é você foi chamado para pregar, então vamos estudar a palavra. Tanto que você vai ver lá em 2 Coríntios, Paulo falando sobre isso. Se você é mestre, então haja dedicação nisso. Estude, leia mais. Se você é isso, faça isso. Sempre tem que haver, após uma chamada, uma unção,
uma técnica para você saber lidar com as situações. Amém? Eu vou entender aí, né, meu amado? Qualquer que seja a vocação, seu chamado é para viver digno da salvação que Deus lhe dá em Cristo Jesus. Então vamos lá. Em qualquer coisa que você fizer, Deus nos chama a viver como um filho seu, honrando com as suas ações. Não importa tanto o que você faz na vida. O que importa é o que você faz com a sua vida. Essa é a preocupação de Deus para comigo e para com você. Não é o que faz na vida, é com a sua vida. Além de você estar lá ensinando coisas para as pessoas, pregando para as pessoas, você precisa, antes de tudo, colocar isso ativo na sua vida. O maior testemunho, né? Quando a gente fala de pregar, nós falamos de testemunhar. Então, sabe que no Código Penal, testemunhar, fazer mau testemunho, ou melhor, falso testemunho, é crime. Então, também na questão ministerial, na questão com Deus, também vamos dizer assim, também é crime. Você testemunhar coisas que você não vive, você vai pregar uma coisa que você nunca viveu, você vai falar uma coisa, ensinar uma coisa para alguém, para que alguém venha fazer que você nunca fez. Então, está entendendo? São coisas muito, muito complexas, mas tem que ser entendido, né? Então, tem que ser entendido. Tanto que, olha o que Paulo fala aqui no livro nosso, né? Em capítulo 3 de Colossenses, versículo 23 e versículo 24. Ele fala assim, olha, deixa eu me conectar aqui. Tudo quando fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, a herança, servir a Cristo, o Senhor. Então, vamos entender isso como uma forma da gente viver de uma forma digna daquilo que a qual fomos chamados. É isso que se chama dignidade da vocação, né? Você ensinar algo, você trazer algo para alguém que você testemunhou sobre isso. Testemunhar é você, no caso, ver, você viver e você sentir. Isso é muito importante. Vamos lá. Jesus era um carpinteiro. Quase nunca pensamos Jesus como uma pessoa com um ofício. No entanto, até a idade de 30 anos, quando apareceu na vida pública, ele trabalhava como carpinteiro, seguindo as pisadas de José. Podemos apenas especular sobre o que fez como carpinteiro. Talvez tenha usado esse tempo de criar ferramentas e fazer móveis de árvores brutas para recordar Jesus de seu poder e gozo no ato da criação. Consertar coisas quebradas que pessoas lhe faziam, refletiam seu desejo de alegrar corações feridos. Jesus era muito conhecido em sua cidade natal, talvez pela amabilidade que demonstrava ao ajudar os outros da sua vocação de carpinteiro. Deus o colocou no lar de um carpinteiro para ensinar-lhe um ofício e moldar seu coração para o ministério. Então tá aí um exemplo de Jesus, né? Muitas pessoas às vezes brincam, né? Eu acho que é brincadeira, né? Deixa eu ver o pessoal que é brincadeira. Eu acho que é brincadeira, né? Quem inventou o trabalho, eu mato. Aí eu entro na brincadeira também e falo assim, olha, ontem você vai ter que matar Deus, né? E vemos aqui o caso de Jesus. Ele trabalhou na carpintaria. E vejamos o próprio Deus trabalhando como homem. A sua encarnação, ela veio justamente para viver como um homem, sentir como um homem, para poder entender hoje o que eu sinto, o que você sente, entendeu? Então é muito importante
você, quando você for levado ao ministério de Deus, à liderança, você possa entender também as pessoas que estão lá fora. E se você não passou por nada disso, outra coisa também que eu não consigo entender dentro do ministério, desculpe a minha expressão aqui, que parece bem objetiva, mas é assim que a gente tem que ensinar, é que Deus não chama pessoas desocupadas para a sua obra. Não, de maneira alguma. Eu não encontrei em nenhum lugar na Bíblia que houve uma pessoa desocupada. Como Davi foi chamado para o ministério, mas ele estava ocupado. Tanto que não foi nem chamado para aquela solene reunião. Temos aí os apóstolos que foram chamados no seu ofício de trabalho. Temos o próprio Eliseu, que estava lá como pastor dos gados, do seu gado. Ele foi chamado lá, teve que matar os gados, fazer um grande churrasco de despedida, etc. Temos Moisés, que tinha o seu ofício também como príncipe do Egito. E aí outros mais que poderíamos citar aqui, que não vem em minha lembrança, mas que eu queria que você também tenha lembrado de alguns nesse momento. Mas vejamos que ele não chama ninguém desocupado para a obra. Hoje tem um negócio de viver pela fé aí que é um caso muito sério sobre isso, né? Muito sério. Nós temos aqui uma história pessoal, né? E são histórias que a gente não... Como o nosso livro, o nosso curso aqui não é um curso para poder a gente... não é presente, então não precisa a gente ler essas histórias, porque essas histórias é muito mais para que esteja presente, tá ok? Vamos lá, vamos à segunda parte das habilidades vocacionais, segunda parte, que é o dia 4. Vamos lá. Habilidades vocacionais de Paulo. Deus preparou Paulo com habilidades vocacionais singulares antes de chamá-lo para testemunhar no mundo gentio. As habilidades de interpretar as escrituras e de fazer tendas estavam diretamente relacionadas ao chamado de Deus, que ele fosse um mensageiro do Evangelho. Então, aqui é muito importante você entender essas coisas, esse caso aqui de Paulo. Paulo, ele tinha um emprego. O que ele fazia? Paulo ia para determinada cidade, pregar o Evangelho, ele fabricava suas tendas de dia, vamos dar aqui em tese, aqui um exemplo em tese, de dia ele vendia suas tendas para poder ele poder se sustentar, e à noite, ou no meio mesmo ali da venda das tendas, ele pregava o Evangelho. Eu entendo que hoje deveríamos ser assim. Não que Paulo, ele sempre falou que ele não é contra os obreiros ou pastores receberem as suas recompensas de trabalho, né? Que nós chamamos hoje de prebenda, né? No caso dele. Mas Paulo, ele nunca aceitou isso, porque Paulo, ele usou a sua própria forma de trabalhar para poder sustentar-se no Evangelho e ajudava também as igrejas. É muito importante nós pensarmos isso. Não que seja errado você não receber a ajuda da igreja, né? Então não é errado. Você, pastor, está recebendo, tem ali sua ajuda de curso da igreja, você está dentro do princípio bíblico. Paulo fala muito sobre isso aqui também, mais tarde. Ok? Mas Paulo, ele não precisava disso. Ele achava que não precisava disso. Eu creio que nessa situação toda, é uma tese minha, né? Você não precisa aceitar, você também pode avaliar a minha tese, que Paulo, ele pensava o seguinte: poxa, eu trabalhei tanto e Deus me deu, eu fui tão ruim nessa terra, que Deus me salvou, que Deus teve graça, me deu o seu amor, teve paciência comigo. Agora eu preciso também recompensar também Deus de alguma forma. Eu creio, isso é uma tese minha, que ele estava recompensando, né, tudo aquilo que ele fez contra o Evangelho, que nós já conhecemos a história. E ele agora faz assim: olha, se eu posso fazer isso, não é que ele deveria, porque ele queria, orgulhoso, não queria receber, não. Se eu posso fazer isso, né, se eu posso trabalhar
e também pregar o evangelho, eu vou fazer isso. E exatamente o que Paulo, talvez na minha tese aqui, é que ele estava fazendo, né? Ele usou essa habilidade, né? E outra coisa que Paulo também usou muito também, que está aqui no nosso livro também, é a questão da interpretação do Antigo Testamento. Ele é um fariseu, ele é uma pessoa que conhecia muito bem as leis, e ele utilizou justamente dessas leis para poder ajudar também na pregação do Evangelho. Aí que eu falei para você inicialmente, né? Não basta apenas ter a unção, não basta apenas ter a chamada, você precisa também usar a técnica. E Paulo usou duas técnicas aqui importantíssimas, importantes, que ele ajudou ele muito no Evangelho. Ele sabia trabalhar de tendas, é um trabalho particular dele, ele trabalhava para si mesmo, não precisava ser empregado, esse é o caso, né? É por isso que eu estou deixando aqui pontos muito importantes para ser analisado. E outra coisa, ele utilizou a interpretação do que ele sabia do Antigo Testamento para poder também aplicar ele na sua pregação no dia a dia. E ele utilizou isso muito, principalmente ali na cartas e na epístolas aos Romanos. Você pode ler as cartas romanas, que ele utilizou muito isso ali, tá bom? E nós precisamos usar essa técnica também, ok? Vamos lá? Vamos ler aqui essa história atual aqui, e eu anotei ela, e eu queria comentar com ela com você depois. Escute a história, e depois nós vamos conversar sobre ela. Steve é graduado em Medicina Geral. Também é esposo fiel, cristão e pai. Steve estava profundamente comprometido com a verdade de que o aborto é errado. Deus pôs em seu coração uma visão de usar seu treinamento como médico para ajudar mulheres com gravidez indesejada. Nossa igreja já estava envolvida em uma parceria com um centro local de orientação para mulheres com esse perfil. Deus cutucou Steve para que procurasse o diretor do centro. E logo ambos estavam falando de transformar o centro em uma clínica. Depois de vários meses de oração e trabalho, o Centro de Orientação para Mulheres com Gravidez Indesejada do Cognato de Colin se tornou uma clínica. Este foi o primeiro centro transformado de clínica no Texas. Steve assumiu a responsabilidade de alugar um imóvel maior, dimensionar e equipar salas de exames, comprar um equipamento de ultrassonografia e alistar médicos e enfermeiras que servissem voluntariamente. A época em que estou escrevendo, 7 médicos, 8 enfermeiras, 3 operadores de ultrassom, investe suas habilidades vocacionais em integrar a equipe da clínica. Algumas das enfermeiras e dos conselheiros voluntários são membros da nossa igreja. Steve agora serve como diretor médico da clínica. A clínica oferece grátis o exame de gravidez, bem como o de confirmação de gravidez pela equipe médica. Talvez isso é feito para levar a cabo a comissão e o grande mandamento. A equipe da clínica tem visto as mulheres com que escutam o batido do coração do bebê e veem a sua imagem facilmente abortam. Junto com conselheiros amorosos que falam de Cristo e cuidam da mãe. Steve e a clínica são um farol da verdade, com que buscam ajuda. Steve já era médico. Parte dessa decisão foi chamado de Deus para a sua vida. Deus o chamou para usar as suas habilidades vocacionais com o fim de fazer algo distinto para o seu reino de modo singular. Steve é um líder servo que investiu as suas habilidades vocacionais no trabalho do Senhor. Eu estava lendo essa história aqui e, sabe, irmãos, me veio algumas coisas na minha mente, em minha lembrança. Estou com um tempinho aqui bom hoje para poder falar sobre isso. E vejo a quantos de nós hoje estão envolvidos e têm habilidades e com as suas habilidades poderia mudar muita coisa neste mundo.
E eu vejo que, às vezes, as pessoas, infelizmente, usam suas habilidades, né, e querem ser político. Não sou contra, né? Tudo bem. Se você utilizar a sua habilidade como um político, de mudar o mundo, amém. Eu estarei aplaudindo você, eu creio que muitas pessoas vão aplaudir você. E em muitos casos, não são poucos não, mas em muitos casos isso não confere, isso não confere, né? Então, eu lamento muito por isso. Ver que as pessoas não utilizam a sua habilidade para dar uma solução para o mundo. Nós temos aqui um caso interessantíssimo. Eu me emociono falar sobre isso. De um homem que era graduado em medicina, depois se tornou médico, e ele trabalhou para poder dar uma solução que outros muitos acham que a solução é abortar, é tirar a criança. E é um crime isso, né? Biblicamente falando, aí entra a questão da Bíblia, né? Vejo que isso é um crime, então você está matando uma criança, matando alguém que, dentro do Código Penal, se fosse levar isso em conta, ele não tem possibilidade de defesa. Então é um crime hediondo, um crime de baixo calão mesmo. E esse homem, ele usa as suas habilidades vocacionais como médico para criar uma solução para isso. Veja que o interessante é que na outra ação eles começam lá, sabe, trabalhar em cima das mães que até então queriam abortar os seus filhos, mas eles trabalhando, sabe, aí eu escutava o coração da criança bater, e aí vinha outra equipe para poder dar outro apoio, o apoio de conselho, o apoio de uma boa palavra, e assim por fim eles não abortavam mais. Existe solução para tudo, meu amado. Se você acha que a solução é abortar, então eu não sei que evangelho você está seguindo. Ou você não quer seguir no evangelho, né? No evangelho. Porque não foi contigo, não é com a sua família, não é com a sua... Irmãos, eu entendo tudo isso. Só que a gente tem tudo nessa vida, tem uma solução. E outra coisa, tudo nessa vida tem um propósito de Deus. Esse é o ponto de partida para entendermos as situações na vida. Nós entrar por um caminho errado como esse, estamos, primeiramente, cometendo crime, e segundo, não entendendo o propósito de Deus. Por mais que doa, mas é um propósito de Deus. Nós tínhamos outra história para contar aqui, mas eu não vou contar mais não vale a pena a gente ficar abordando ou nos prendendo a esse assunto, que você já sabe muito bem o que tem que ser feito, né? Então, as habilidades vocacionais são as que você adquire para realizar uma carreira ou um hobby. Deus usou as habilidades vocacionais de Paulo para o seu chamamento. Deus pode fazer o mesmo com você. Se uma da sua habilidade é a carpintaria, você pode usá-la para construir estantes de salas de crianças da sua igreja, para uma missão, local, ministério. Isto é, seja criativo, use as suas habilidades, né? A minha habilidade é isso, use ela para ajudar o reino de Deus, para ajudar a igreja, ajudar o trabalho do Senhor. Mas que não pode, a gente tem habilidade, nós podemos fazer tantas coisas para o Evangelho, mas não fazem, não usam a sua habilidade. Tá? Então, vamos terminar aqui, vamos para o dia 5? Vamos lá. Você conhece alguém que realmente... Vamos falar sobre entusiasmo, dia 5, perdão. Agora vamos falar sobre entusiasmo, é a letra E, né? Nós falamos sobre a letra B, agora vamos falar sobre a letra E do acróstico SERV. Você conhece alguém realmente entusiasmado com o que estava fazendo? Nada parecia animá-lo, nada parecia desanimá-lo. Estava ansioso para fazer seu trabalho e isto era notório. A palavra entusiasmo vem da palavra grega que literalmente significa em Deus. Essa palavra entusiasmo adquire o significado de Deus em você. Os gregos criam que um Deus podia entrar em uma pessoa e inspirá-la e entusiasmá-la.
Hoje, entusiasmo significa um interesse intenso e veemente. Você pode dizer, Viviane está entusiasmada no seu trabalho na igreja. Ela gosta de ser editora de publicações. As pessoas entusiasmadas fazem com que o trabalho seja agradável. O que está faltando hoje é isso, né? Pessoa entusiasmada a trabalhar em favor do reino. Não é simplesmente, né? Você acha que a gente... Acho que é simples a gente trabalhar, mas aí os embates, eles tendem a querer desanimar a gente. Mas quando você está envolvido com isso, né? É tudo que a sequência aqui, ó, que lindo, escute só aí. Ainda que a palavra grega entusiasmar não se encontre no Novo Testamento, a ênfase em que a presença de Deus dá energia ao crente é um tema constante. É Deus que nos energiza para a obra do Senhor. Se você tá desanimado, tá cabisbaixo, então é preciso que você levante sua cabeça, né? Levante sua cabeça e busque a Deus. Senhor, anima-me. A gente passa por isso tudo, eu já passei por isso, a gente passa, talvez a gente está propício a passar a qualquer momento com isso. Mas o que não pode é a gente deixar se abater por coisas que vêm ao nosso encontro. Note aqui, né? Se você tem uma chamada de Deus, muito mais ainda. Tem que investir nisso. E o nosso investimento é diante de Deus. E Jesus disse que recebereis o poder que há de vir sobre vocês, o Espírito Santo. E aí testemunharão, vão testemunhar. A nossa força vem disso, do poder de Deus. O poder ali, ele está no grego dunamis. Dunamis, ele tem uma pessoa dinâmica, uma pessoa... tem até uma peça no carro, não sei se os modernos usam hoje, eu sou muito ruim nisso, né, pensar nisso, mas existia uma peça que é chamada dínamo. Qual era a função do dínamo? Era justamente fornecer energia para dentro do carro. É aquele que não existe mais para o carro moderno, mais não, né? Fusca, essas coisas, acho que existe ainda. Mas existia essa função de fornecer energia, né? Então a gente está aqui, e essa energia que a gente fornece para as pessoas, ela é vida exatamente do Espírito Santo. O dinamismo da vida, ela vem intermédio da pessoa do Espírito Santo. E a outra palavra também, que também podemos originar da palavra dínamo no grego, é a dinamite, que é a explosão, né? Você vai explodir as obras do diabo. Que coisa maravilhosa. Temos mais aqui, ó. Paulo declarou Cristo em vocês, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós não geramos esperança em nós mesmos. Deus energiza-nos com o seu Santo Espírito Santo, com o seu Espírito Santo vivo. É Ele vai nos trazer essa esperança. Nunca podemos depender de nós mesmos. Se você depender de você mesmo, da sua força, aí sim, eu vou te garantir que as coisas não vão funcionar nunca. Aí é que a paixão e entusiasmo pelo ministério vem do Senhor, né? Não vem de nós mesmos. Por nós mesmos, nós não vamos fazer nada. Nós vamos trabalhar em função de nada. Vamos lá. Em nosso estudo, o entusiasmo é um desejo dado por Deus de servi-lo, satisfazendo as necessidades dos outros. Líderes e servos têm uma paixão dada por Deus para servir. Vamos lá. Observaremos agora 3 pessoas que eram líderes e servos entusiastas em seu serviço a Deus. Também veremos como se diferenciam em sua paixão pela obra de Deus. O primeiro podemos dizer, nunca tem que ser o primeiro, Jesus. É um líder entusiasta. Vamos lá. Jesus era cheio de entusiasmo em seu ministério. As pessoas eram atraídas por ele, por causa da sua paixão pela vida e pelo ministério. Jesus ensinou como
com entusiasmo. A Bíblia diz que depois do Sermão da Montanha, as multidões se maravilhavam da sua doutrina porque ensinava como tendo autoridade. Vemos um reflexo da sua paixão pelos discípulos quando lhe diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus também em mim e Cristo também em mim, né? Vejamos a paixão como consumia por fazer a vontade de Deus quando declarou: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade que me enviou é essa, que não perca nenhum dos teus, de todos aqueles que me deu, para que eu ressuscite no último dia. Jesus sentia uma grande paixão de sua missão, e isso é o que ele demonstrou. Ela vem de Deus. Então essa paixão, quando você permite Deus colocar em você, você vai ficar entusiasmado, vai ficar animado em fazer a obra de Deus. O desânimo, repito, ele vem quando nós nos afastamos de Deus. Essa é uma verdade. Temos também outro exemplo que é de Apolo, o mestre apaixonado. Apolo vinha de Alexandria, no Egito, no centro intelectual. Essa cidade foi onde se originou o trabalho para o grego do Antigo Testamento, e Lucas nos diz que Apolo era um varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Ele havia sido ensinado nos caminhos do Senhor. Estava com grande fervor. A Bíblia diz que ensinava com esmero acerca de Jesus, mas o seu ensinamento estava incompleto. Ele só conhecia o batismo de João, que é o batismo de arrependimento. A frase que descreve seus ensinamentos é com grande fervor. É a tradução da expressão ferver no Espírito. Paulo amava ensinar acerca de Jesus. Em Éfeso, onde Paulo havia deixado Priscila e Áquila, Paulo pregava audazmente acerca de Jesus. Ensinar, né, quando você tem paixão, eu particularmente amo ensinar, eu gosto mais de ensinar do que provavelmente pregar, né? E quando eu prego, eu acabo uso muito a expressão de pregar expositivamente, de uma forma bem objetiva e bem simples possível, e mostrando para as pessoas o que eu quero que eles entendam naquele momento, nem que seja uma única coisa. Mas isso tudo vem de quando a gente tem essa paixão, né? E essa paixão, ela vem de Deus. E nós precisamos alimentá-la a cada dia com oração, com leitura. Essa leitura em si vai alimentar, vai nos dar essa paixão, né, pela leitura. Por exemplo, eu estou lendo livros, de repente me vêm algumas lembranças, isso vira pregação, vira um tema de mensagem. Eu vou lá na minha igreja, nas igrejas onde eu vou, onde eu sou convidado, se for o caso, e prego mensagem. E assim a gente vai criando tudo, né? Vamos falar sobre outro agora, vamos terminar, né? A falar sobre João Batista, um líder servo apaixonado. João, primeiro, assinalou como o êxito vem somente de Deus. Assinou que o êxito somente... Assinalou não, tá? Vou ler de novo que eu li aqui errado. João primeiro assinou que o êxito vem somente de Deus. Em parte do plano de Deus que as pessoas viessem a Jesus, João também reafirmou que não era Messias. Havia sido enviado um precursor escolhido de Deus para prepará-lo o caminho. Então João usou uma analogia da vida diária, né? E falando que ele é o noivo, ele era amigo do noivo. Então as pessoas diziam: ele está lá batizando, que ele cresça e que eu diminua. João, ele era um servo nato disso. Os discípulos até queriam ver ele, ele está vendo lá, ele está batizando. Eu disse: não, é ele que manda, eu sou apenas servo. Quando a gente aprende essas lições, irmãos, de servo, a gente vive muito melhor. Eu fico muito satisfeito quando estou servindo do que quando alguém quer nos servir. Eu me sinto muito constrangido quando as pessoas querem dar algumas honras
e elas são, não estou falando que sejam exageradas, mas são fora do meu convívio de vida. E eu fico constrangido, com sinceridade. Por quê? Porque a gente tem um espírito de servir as pessoas. Eu gosto de servir, gosto de ajudar, né? No meu trabalho, não é meu ofício fazer café pela manhã, mas se eu falei assim, poxa, não custa nada ajudá-los, enxergar ele chegando, todo mundo lá, o café já está pronto, é só as pessoas tomarem café. Eu fico tão satisfeito com isso, tão alegre em saber que eu estou sendo útil para eles ou para alguém, né? Então, assim, a gente vai aprendendo as coisas, né? Aprendendo a ser feliz. E a gente aprende a ser feliz servindo, a gente aprende a ser feliz, sabe, ajudando as pessoas. Eu, particularmente, eu nunca seria pastor. Eu fui pastor, presidente de uma igreja, durante 17 anos, e aí aconteceu alguns fatos, isso não vale em contar aqui, aí eu achei por bem, né, entregar a igreja, dar para ele a igreja que eu criei, e eu dei para eles lá, deixei na mão deles, né? Poderia muito bem ter investido, mas eu achei por bem que era prosseguir a minha vida. Então, hoje eu estou servindo, e no momento que estamos gravando essa mensagem para você, eu sou pastor de uma igreja, mas eu não sou presidente da igreja. E nem preciso, e nem penso ser mais ser presidente de igreja nenhuma. Apenas dirigir, fazer um ofício, de acordo com o chamado, que é pregar, ensinar e servir as pessoas. É tão bom fazer assim, é tão bom ser assim. Amém, irmãos? Vamos falar aqui uma nota importante, aqui, e depois falamos sobre o seu entusiasmo e aí concluímos a nossa aula de hoje. O seu entusiasmo dado por Deus, às vezes, é a sua única fonte de alegria no ministério. Enquanto lidera outros, enfrentará obstáculos e desilusões. Muitos o criticarão, às vezes questionarão os seus motivos, mas o sincero desejo de conhecer a vontade de Deus e a paixão pela obra que Deus põe em seu coração absorverão essas coisas e lhe permitirão seguir adiante em seu ministério. Esse entusiasmo é o começo de uma vida frutífera em Cristo. Aí concluímos dizendo o seguinte: o que Deus tem feito arder em seu coração para fazer por sua missão na terra? O que Ele tem feito arder em seu coração para fazer missão aqui na terra? Então vamos lá. Dedique tempo para considerar isso. Em atitude de oração, escreva em sua resposta, né, sobre tudo isso. Pega uma frase e a resposta. Aí a primeira pergunta aqui é: o que eu faço? Uma coisa que faço por Deus que me faz meu coração, não, e faz meu coração bater mais rápido, né? Aí você vai escrever isso e você vai dedicar seu tempo em oração para que isso seja efetuado na sua vida. Aí a outra se pudesse fazer algo por Deus, o que seria que você pudesse fazer algo por Deus? Então complete a frase e você faça isso, trabalhe sobre isso, dedique tempo a isso em oração para você fazer. É isso que Deus espera de nós, ok? Então vamos agora terminar mais uma aula, né? E graças a Deus. E na próxima aula, né? A próxima aula será a penúltima lição do nosso livro aqui, né? A liderança de Jesus, um líder com coração de servo. Tá aqui, tá bom? Deus te abençoe. Até a próxima aula, que tenho certeza será bênção para você. Vamos falar sobre mais um acróstico, tá? Mas lá eu falo que acróstico é esse. Deus te abençoe.